Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Mornal, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje nós vamos falar sobre um filme que é de um dos meus artistas favoritos. É sobre, um dos meus artistas favoritos. Um poeta, um louco, um marginal, um astro do rock, um mártir, um cristão renascido. Várias identidades juntas formam essa figura complexa do Bob Dylan. É isso aí, o filme de hoje é o I'm Not There, ou Eu Não Estou Lá, de 2007. A direção é do Todd Haynes. É um filme que tem 2 horas e 10 minutos e, como o Gustavo já falou, ele é um drama musical biográfico, mais ou menos. Né? Enfim, baseado na vida do Bob Dylan. Sim. Bob Dylan, que acho que todo mundo deve conhecer, mas quem não conhece é o nome artístico de Robert Allen Zimmerman. Ele nasceu lá em 1941, ele é um cantor, compositor, escritor, pintor, ator e por aí vai, norte-americano. E ele tem uma figura emblemática, com o seu cabelo encaracolado grande, óculos escuros. E essa figura do folk, as pessoas conhecem mais pelas canções Blowing the Wind, The Time They Are Changing. Ele foi um ainda é, um grande ativista contra a guerra, E ele é essa marca, da contracultura. Assim, todo mundo acho que já ouviu pelo menos uma música dele, mesmo que não seja cantada por ele, tipo Knock on Heaven's Door. Enfim. Tem várias. Mas, voltando ao filme, ele começa de um jeito bem inusitado, de certa maneira, que é meio que com uma autópsia do Bob Dylan, como se ele tivesse morto. Só que ele não, gente, ele tá bem vivo, tá? Exato. Além disso, ele também começa mostrando todos os atores que vão interpretar o Bob Dylan ao longo do filme, Cada um deles correspondente a uma faceta dele, Porque Bob Dylan é uma figura tão complexa, mas tão complexa que acaba sendo quase que necessário um conjunto de pessoas, para poder conseguir interpretá-lo. Você precisa ter basicamente 6 atores ali para tentar chegar perto da complexidade que é essa figura. Como eu falei, desde o poeta, ele tem uma figura meio idealizada, que a gente tem do Bob Dylan, que é esse poeta, essa figura meio excêntrica, mas ao mesmo tempo ele tem umas relações pessoais muito difíceis, e ele tem uma relação consigo mesmo também muito difícil. E tudo isso é mostrado no filme a partir de pontos de vista diferentes, com atores diferentes, de formas completamente diferentes. Aponta nomes diferentes, É quase abstrato, Tem cada ator ali que vai representar um momento dele, uma dessas facetas, vai ter um nome diferente, vai ter uma estética completamente diferente relacionada à sua parte, Então você tem desde uma faceta dele que é representada como se fosse um documentário, em qual você vai ter outras pessoas falando dele também, mas você também vai ter uma que é em preto e branco e outras que são coloridas, mas também tem o grão da imagem é diferente de acordo também com a época que está se passando, Sim. O personagem que está sendo representado ali no momento. Incluindo, tem alguns trechos, por exemplo, lá aquele trecho meio cowboy, que tem referência ao Billy the Kid, sabe? Parece que é realmente a época do faroeste, sendo que isso não faria o menor sentido. Mas para a construção da figura que é o Bob Dylan, essa figura complexa, acho que a gente pode dizer até que ele não é um personagem tridimensional, ele é um personagem polidimensional, Ele tem muito mais do que uma profundidade padrão. Então, ele vai desde aquela pessoa doce, que você consegue se relacionar muito fácil, de palavras muito belas, até uma pessoa totalmente aleatória e uma pessoa muito dura também. Então, o filme ele brinca com isso, trazendo no visual dele isso. Então, talvez a primeira grande faceta do Bob Dylan que a gente tem acesso é daquele garoto negro, que começa a falar sobre as mazelas e sobre... Se não me engano, acho que o nome dessa faceta é Wood, não tenho certeza. Eu acho que não recordo. E ele começa a contar histórias sobre decadência, alcoolismo, e como é que ele está se desenvolvendo como artista, E nesse ponto, a gente tem, como eu falei, essa questão da história do fracasso, e ele ouve de uma senhora falar o seguinte para ele: viva a sua época, cante a sua época. E a gente vê isso ecoando pelo filme inteiro,
e pela forma com que o Bob Dylan mesmo na vida real faz, né? Então, ele se posicionou contra a Guerra do Vietnã, então ele faz The Time They Are Changing e várias outras nesse sentido. Ele se posicionou na questão das lutas raciais e tudo mais, né? Então a gente tem isso colocado no filme que pega quem tá prestando bastante atenção nele, né? E quem tá fluindo na história. Eu acho que essa primeira faceta também, ela já é importante também pra mostrar que não necessariamente aquilo que você tá vendo é uma imagem, tipo, verossímil, sabe? Sim. Porque ela é muito mais uma imagem poética dele do que uma imagem real, né? Porque você tem ali uma criança, né? Porque essa primeira faceta, ela é interpretada por uma criança. Mas que é uma criança que, na verdade, tá fazendo o papel de um adulto, né? Porque ele bebe, porque oferecem bebida pra ele aceita, tipo, como se fosse... Ele age como um adulto. Mas ali tá representado uma criança. E aí entra um pouco disso que você falou, né? Que é meio que... como se ele estivesse dando os primeiros passos na carreira, sabe? É aquela coisa do... Ele ainda é inocente ali, sabe? Ele ainda tem muito que crescer como artista. E é uma coisa interessante, né? Como você falou, que ele é uma criança. As crianças que estão na mesa com ele olham pra ele com uma cara muito esquisita. E os adultos tratam ele como adulto, né? Mas isso, se a gente for pra pensar, os adultos negros. Porque os brancos usam ele lá como ostentação, né? Olha só o garoto negro que a gente salvou e como ele é talentoso, né? E ficam tratando ele assim, né? Como um bibelô, né? De certa forma. Ou algo pra ficar ostentando. Exato. Essa faceta ela é uma questão também da fuga, né? Ele tá sempre fugindo com ela. Aí quando troca pra algumas outras, ele já tem um posicionamento completamente diferente. Tem uma que é a faceta da minha favorita, né? Que é que é a Kate Blanchett interpretando ele, que é o visual clássico que a gente tem do Bob Dylan, que é ele lá brincando com os Beatles e sendo muito aleatório na hora de falar as coisas e enigmático. E nessa faceta, o mundo é preto e branco, as coisas são meio plásticas, parece meio Godard, sabe? Que assim, esse loucos anos 60. Nossa. Acho também que vale mencionar aqui que o tempo dentro, não só, tipo... Eu acho que vale mencionar aqui que não só as facetas ficam trocando entre si o tempo inteiro, como também o tempo, tipo, dentro de cada história, ele não é linear, sabe? Às vezes você tá vendo, você tá vendo um momento e aí te dá um determinado ano. Mas aí quando você volta pra aquela faceta, tipo, já é um ano pra frente ou são anos atrás, tipo, eles ficam também nessa troca de tempos o tempo inteiro, né? E ainda assim o tempo sempre anda pra frente, né? Ele tá sempre avançando, mesmo que ele mostre uma coisa lá atrás, né? No passado. Isso é uma coisa interessante, porque tudo ecoa em tudo. Ele é um filme feito pra ser montado, né? Ele é quase um quebra-cabeças. Algumas pessoas podem achar ele muito difícil de ser entendido, né? Eu acho também que ele dificulta um pouco também se talvez você não conheça nada sobre o Bob Dylan. Acho que quanto mais você sabe sobre ele como músico, sobre a carreira dele, mais talvez a sua experiência seja mais rica com o filme. E talvez até saber um pouco mais sobre a própria história mundial, né? Tem várias referências ali. Tem tipo um monge que taca fogo em si mesmo, ele aparece na TV. Tem referência ao assassinato do Kennedy. E várias outras questões da história americana e mundial ali fazendo parte desse caldo da história do Bob Dylan, né? Até porque ele viveu isso tudo, né? Sim. E ainda vive, né? Até hoje ele continua lutando por várias questões e tal. Por exemplo, ele ganhou recentemente, em 2017, se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Literatura. Que além de músico absurdo a ponto de... Então, ele em 2004 foi eleito pela Rolling Stone o 7º maior cantor de todos os tempos. E o segundo melhor artista de todos os tempos, né? O segundo melhor artista de música de todos os tempos. Ele ficou atrás apenas dos Beatles. E a sua canção, né, Like a Rolling Stone e a própria The Time I Changed, Knock Knock on Heaven's Door, são tipo as 3 canções talvez mais importantes da história da música americana, né? Regravada por várias outras pessoas, e elas marcam muito bem o período onde elas foram feitas. Então a gente tem um artista muito importante, incluindo ele é citado
no Rocketman, né? Na história lá do Elton John. O Elton John é muito fã dele. Ele chegou a fazer dupla aí com... Tem várias músicas com o Homem de Preto, o próprio Man in Black lá, o Johnny Cash. E chega a ser citado no filme do Johnny Cash também, quem quiser dar uma olhada. É o Walking Line, que é o Johnny Jr. em português. É um filme fantástico. Sei lá, acho que eu falo também pela Juliana nesse ponto que música, né? É uma das artes que a gente adora, assim. Tanto que a gente gosta muito de videoclipe, de ouvir músicas diferentes, assim. E, sei lá, eu tenho um amor especial por esses tipos de filme que contam as histórias de músicos e tentam talvez até reinterpretar essas histórias, essas vidas dele, encaixando as músicas como realmente o que elas são, né? Parte da vida. Assim como a gente tem, sei lá, essas biografias de pintores que botam as pinturas realmente como parte da vida dele e ajudando a montar esse quebra-cabeça de quem é essa figura. E os filmes, essas biografias musicais também fazem mais ou menos esse mesmo papel, né? Eu gosto particularmente do final desse filme, porque a todo momento, como você falou, né, essas facetas dele ali elas vão colaborando pra você montar na sua cabeça quem é esse personagem. Mas eu gosto que como no começo do filme você tem a faceta do menino, né? E ele tá sempre, como você falou, fugindo, e ele tá sempre pegando o trem, né? E ele anda com o violão sempre. E no final do filme, quando você tem a última faceta lá, parecendo que é a do cowboy, que é o cara que se isolou do mundo, basicamente, né? Enfim, quando ele resolve voltar pro mundo de alguma maneira ali, ele faz a mesma coisa que ele fez no início, né? Ele pega um trem e no final ele acaba achando o mesmo violão que ele tinha... que ele usava antes, né? Todo empoeirado e ali e tal. Tipo, eu acho isso muito poético. Eu gosto bastante desse final. E tem uma outra questão também aí, né? Que a política já tá envolvida, né? Porque na case do violão tá escrito que é uma arma de matar fascistas. Exato. Deixamos aí no ar. É um filme que é difícil de comentar sobre ele. Ele é uma experiência. Você tem que estar aberto pra assisti-lo, talvez assistir até mais de uma vez. É tipo um filme do Jodorowsky, né? É um filme que ele vai crescendo dentro de você e é você que vai completando ele e ajudando a construir aquilo. Eu acho fantástico esse filme. Acho que a gente não podia ter escolhido um melhor pra começar. Exato. Então, pessoal, na semana que vem a gente continua com essas nossas análises de cinema, pensando aí um pouco mais sobre essa relação cinema e música. Parece duas artes distantes, mas na verdade elas são muito próximas. Então acho que é isso, né? Valeu, pessoal. Até semana que vem. Beijinho.